Quem estava aqui no seminário esses dias? Foi maravilhoso, não foi? Recebemos muito do Senhor. E sabe, queridos, nós aprendemos muito a respeito do valor da prosperidade, não é? E nós vimos que prosperidade não é só uma questão de termos para fazer bezerros de ouro, né? E ficarmos idolatrando. Mas é uma consciência de quem nós estamos representando aqui nessa terra, né? E aí a gente precisa entender que nós estamos representando alguém. E nós temos um pai que é dono do ouro e da prata, né? E aí é impossível você ter um homem bem-sucedido e ter filhos mendigando. Nem combina. Não é assim? Imagina um homem bem rico de Ponta Porã e você conhece o filho dele, ele está na esquina pedindo esmola. Combina? E se você vê uma cena dessa, você vai ficar com raiva do filho ou do pai? Hein? Vocês estão aqui, gente? Vocês comeram hoje? Então reajam, pelo amor de Deus. Amém? Então, como é que a gente tem raiva? É do pai que você diz. Como é que um pai deixa um menino passar uma coisa dessa? Eu quero lhe dizer que você tem um pai no céu. E o pai que você tem é bom e paga bem. E você está aqui representando ele. Então, erga a sua cabeça e represente ele da melhor forma que você puder. Porque ele não é pequeno, medíocre, doente, nem mendigo. Ele é o Todo-Poderoso. Então, sua patente é muito alta. Amém, queridos? Ou você tem mentalidade de pobre e miserável? Pecador. Diga, jamais. Amém? Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E sabe, queridos, é muito interessante como nós sempre estamos esperando algo de Deus, não é? Eu não sei você, tem muita coisa que vai acontecer na nossa vida, principalmente nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na terra, e tem muita coisa para acontecer. Queridos, olha, vai ser tão grande. A percepção que eu tenho é como se está se formando uma onda para se quebrar sobre a igreja. E essa onda vai trazer tanta coisa e tão rápido. Porque Deus não vai vir buscar uma igreja medíocre. Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa. E tudo que tiver faltando na sua vida para isso vai chegar, né? Mas eu quero falar com você hoje à noite, se você já parou para pensar que apesar da gente estar esperando algo de Deus, né, principalmente a vinda do Senhor, né, você já parou para pensar que Deus também está esperando algo de você? Um comportamento seu, um posicionamento seu, né? Porque, queridos, deixa eu dizer a você, toda manobra no reino natural é reconhecida pelo reino espiritual. Hoje pela manhã a gente viu isso, né? Que uma palavra que saiu da boca de Bartimeu foi suficiente para o reino do Espírito pegar junto e ele passar a ver. Porque tudo que você faz no natural, o reino do Espírito reconhece. Afinal de contas, você não é um ser natural, você é um ser espiritual. Você é um espírito que habita num corpo, né? E que possui uma alma, mas você já é um espírito eterno. E aí, a Bárbara estava falando aqui, né, da oferta, do telão, das cadeiras. Isso é uma manobra que a gente faz naturalmente falando. Mas acredito, o reino do Espírito está reconhecendo essa manobra. E tem resposta para você. Amém? E aí, a expectativa que Deus tem para nós, aqui, aí eu quero ler um texto para você, que eu vou começar na Antiga Aliança, daqui a pouco eu vou para a Nova. Mas lá em 2 Reis, capítulo 6, você pode abrir sua Bíblia lá, ou então ligar sua Bíblia, se é no seu celular, ou acompanhar aqui a leitura, mas não deixa de ler a Bíblia, não. Tá certo? Leia a Bíblia. O que eu tenho para lhe dizer não muda em nada a sua vida, mas o que a Bíblia diz muda tudo. Né? E eu estou aqui para me comprometer com as verdades da palavra. 2 Reis, capítulo 6, verso 1, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Eliseu, ele tinha nessa época uma escola de profetas. Alguém aqui já fez o rema? Pronto, era uma escola como o rema. Ele juntou uns discípulos para ensinar a esses discípulos. E esses discípulos um dia chegaram para Eliseu e disseram assim para Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Queridos, presta atenção a isso. Eles estavam recebendo uma palavra, e diante da palavra que eles estavam recebendo, eles simplesmente começaram a questionar o ambiente que eles estavam vivendo.
E eles viram, né, que o lugar que eles estavam vivendo não era compatível com o nível de palavra que eles estavam recebendo. Então, como nós precisamos, na antiga aliança, tinha pessoas, né, que se posicionavam dando uma resposta, e o que eu acho tremendo é que não foi Eliseu que chegou para eles e disse: ei, gente, eu estou pregando uma palavra para vocês poderosa, sabe, reajam, como eu disse neste tanto com você. Mas foram eles que reagiram e chegaram para Eliseu e disseram: você está pregando uma palavra muito poderosa para a gente estar vivendo só isso. Querido, deixa eu te dizer, você tem recebido uma palavra muito poderosa para estar vivendo só isso. Aí você pode dizer: Rossana, você não conhece minha vida, eu não sei o nível que você está, mas eu só tenho uma resposta para te dizer: tem algo maior e melhor de Deus para você. Aleluia. Aleluia. Você não viveu tudo ainda que Deus tem para você. Nem tudo que essa palavra está dizendo que você tem. Amém, queridos? E aí a gente precisa, sabe, estar sempre reagindo e olhando para um ambiente que a gente está, para dentro da nossa casa, para a criação dos nossos filhos, para o tipo de casamento que nós temos, para as ofertas que nós damos, sabe? Nós precisamos estar sempre desconfiando desse ambiente e dizendo: está compatível com a palavra que eu estou recebendo? Porque, amados, eu vou te dizer uma coisa: eu não posso falar da palavra das outras igrejas, mas aqui no Verbo da Vida você recebe uma boa palavra. Aqui a gente não enche linguiça não, a gente coloca a palavra na tua veia. Amém? E aí a gente precisa estar assim, sabe? É só isso mesmo que Deus tem para mim. Sabe, diante de tudo o que eu já estudei na Bíblia, de toda a palavra da fé que eu já recebi, será que é só isso? É por isso, queridos, que quinta-feira, quando eu sentei aqui, que eu olhei para cá, eu vi o telão. Eu acredito que foi essa percepção, né, que eu tive. Será que o que Deus tem para Ponta Porã mesmo é só isso? Ou o mesmo Deus de Ponta Porã é o Deus de Campina Grande? Aleluia. Ou o Deus lá de Tulsa, Oklahoma. Alô? Tem alguém em casa? E às vezes as pessoas com mentalidade medíocre ficam: mas para que isso? E está na hora da gente tocar o para que isso. Por que não? Porque o teu Deus te deu o melhor que ele tinha. Ele não procurou um anjo com asa quebrada para morrer na cruz por você. Ele só tinha um filho e ele deu tudo que tinha para você. Então esse Deus que deu tudo por você, ele é digno de ter um lugar aonde, querido, ele merece o melhor. Aleluia. Porque nós estamos aqui para cultuá-lo ou não? Porque, querido, deixa eu te dizer, não é você que assiste culto, não. Você não veio para aqui assistir culto, você veio prestar culto. Quem assiste é ele. Aleluia. E ele está aqui assistindo esse culto. Então, se ele está aqui para presenciar esse culto, sabe, ele é digno de que a gente ofereça o melhor que existe nessa terra. Porque ele deu o melhor que ele tinha no céu. Amém mesmo, querido? É por isso que você está sentado nessas cadeiras e Bárbara estava aí. Meu Deus, é só isso mesmo que Deus tem para mim, uma cadeira me beliscando? É não. Ele tem para você uma cadeira alcochoada. Afinal de contas, a gente passou 3 dias aqui estudando sobre prosperidade. Não é possível que a gente vá sair daqui com mentalidade de miséria. Aleluia. Aleluia. Amém. Então a gente precisa, e quando eu estou dizendo para você, desconfie do ambiente que você está, da sua empresa, do que você tem em casa, desconfie da sua conta bancária, sempre desconfiando, é só isso mesmo. Sabe, queridos? E isso não diz respeito à ingratidão, não, porque tem gente que diz: ah, mas eu vou ser... Não, eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele me deu, mas eu sempre digo, Ele tem mais, porque, querido, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que a gente não deve se conformar. A Bíblia diz que a gente deve se contentar, é diferente. Estar contente é diferente de conformado. Conformação é algo do inferno, mas contentação é algo do céu. Então o negócio é o seguinte: pai, eu estou contente, sabe, por exemplo, se você vem para a igreja a pé, fique contente pelas 2 pernas que você tem, mas não fique conformado porque tem um transporte para você. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então você vem para a igreja assim mesmo andando: pai, muito obrigado pelas 2 pernas, mas sabe de uma coisa, Senhor, eu sei que existe um transporte para mim. É disso que eu estou falando. É sempre estar desconfiando que o que você tem algo melhor a ser vivido. Acredite nisso.
E aí esse povo da antiga aliança, sem ter o espírito da fé que nós temos, sem ter sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, acredito, queridos, que não tinham a palavra rema que nós temos, né? E ele chega para Eliseu e diz assim: ei, rapaz, esse lugar que a gente está estreito para mim. Está na hora de você chegar na sua casa e dizer: pai, está pequeno. Eu quero uma casa maior. Eu quero um apartamento maior. Querido, Deus não tem problema com coisa grande. É tudo que Ele é. Aleluia. Amém, gente. E aí, a gente precisa entender, né, que a gente precisa, né, nós não somos definidos pelo que nós somos hoje não, queridos. Porque José, quando estava lá na casa de Potifar, ele não era definido como um escravo, muito pelo contrário. A Bíblia dizia assim, José era próspero. Engraçado que ele estava servindo a Potifar, e quem era próspero não era Potifar, era José. Porque você não é definido pelo que você está vivendo, você é definido. Ei, a tua prosperidade não diz respeito ao teu passado, diz respeito ao teu futuro em Jesus Cristo. Amém. Aleluia, o que você é até aqui, deixa eu te dizer, tem algo melhor e maior te esperando. Tem um futuro brilhante para você. Quem crer nisso? Amém. E aí a gente precisa entender que nós não fomos desenhados por Deus, não fomos, amados, para coisa mirrada, pequena, medíocre e mesquinha. Não fomos. Se você estudar o caráter de Deus, você vai ver. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, né? Então, deixa eu te dizer, você é feitura de quem mesmo? De quem? Sabe, tem gente que pensa assim: não, eu sou feitura de minha mãe e meu pai. Aí tem gente que acha que é resultado de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus é o pai dos espíritos e você é um espírito. E sua mãe e seu pai soube fazer sexo, mas não sabe fazer espírito. Espírito só tem um que libera, aquele que conhece de vida. E você só está vivo porque Deus liberou vida para você. E você é feitura dele em Jesus Cristo, não para ter uma vida mirrada, pequena, medíocre. Deus te fez para dar certo. Deus não fez ninguém, querido, para dar errado, não. Que conversa é essa? Sabe? É meu destino. Ei, seu destino é glorioso. Aleluia. Diga aí para seu irmão: você nasceu para ser um sucesso. Aleluia. Me diga uma coisa: você acha mesmo que Deus ia parar para escrever uma história sem futuro para você? Porque lá no Salmo 139, diz que a nossa substância era informe e Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro, ou seja, tem uma biografia escrita por Deus a teu respeito. Aí tu acha que Deus ia parar mesmo com o Espírito Santo e com a palavra para escrever uma história que ia dar errado, querido? Isso não é o feitio de Deus. Porque Deus fez tudo para funcionar, né? Como eu já disse aqui, Ele fez o sol e funciona até hoje. Quantas vezes precisou da NASA trocar um fusível do sol? Alguma vez? Ou da lua? Não, resolveu, queimou um fusível, pifou. Não, o que Deus cria, Ele cria para dar certo. Então deixa eu te dizer, mas de toda a criação que Ele fez, a Bíblia diz que Ele viu que era bom, mas você, Ele diz, é muito bom. Se o que é bom funciona até hoje, imagina o que é muito bom. Diga: eu nasci para funcionar. Aleluia, aleluia. E aí a gente precisa entender, queridos, que quando você se dá bem, pega bem para Deus, viu? Ou você acha que não? Porque quando Deus faz algo e a coisa funciona, vai pegar bem para quem? Para Ele mesmo. Entende? Então você nasceu para dar certo, e quanto mais você dá certo, mais vai pegar bem para Deus. Né? Porque, queridos, olha, se você comprar, né, como o pastor estava falando ontem, o pastor Rafael, né, no jantar, se você comprar um celular caro e ele dá um defeito, você sabe que a empresa dá outro por causa da reputação do nome? Deus tem um nome a zelar, meu irmão. Sabe? E eu sempre digo isso, é muito interessante como a gente não compra nada com defeito. Olha como Deus é bom.
Quantas vezes você comprou uma coisa com defeito? Fala sério. E se for cara, é que a gente não compra com defeito mesmo. A gente olha por todos os lados. Se tiver um arranhãozinho, você diz, não, vale não, estou pagando caro, né? E aí você só compra coisa boa. Agora, deixa eu te dizer, Deus é a única pessoa no mundo que compra alguém com defeito, foi você. E comprou com preço alto, o sangue do filho dele. Agora, deixa eu te dizer, ele te comprou com defeito, mas se você já viu que você compra uma coisa, você tira um carro novo hoje da concessionária, amanhã ele não vale mais o mesmo valor, sim ou não? Porque por mais que você compre bom e perfeito, ele vai deteriorando. Deus compra com defeito e só melhora. Amém. Deus te comprou com defeito e você só vai melhorar. Amém. Por causa dele. Amém. Amém? Então, o que é que a gente precisa entender? É que o que Deus tem para nós não é para respeitar limite, não, querido. O que Deus tem para 2023 na sua vida não vai respeitar nenhum limite. Vai transbordar. Amém? Amém? E aí eu pergunto para você, como é que está o seu momento? Como é que está a sua casa? Como é que estão as suas finanças? Como é que estão os seus negócios? Existe em você um desejo de crescer? Porque ontem eu estava ministrando e eu disse isso, né? Acho que foi ontem. Eu disse, tudo que tiver ok para você vai estar ok para Deus, viu? Se sua situaçãozinha que você está ok para você, para Deus está ok. Fica assim para o resto da vida. Mas no dia que a indignação chega na tampa e você diz, eu vou mudar esse negócio, Deus diz, vamos junto. Porque tem a palavra, o Espírito e a unção para pegar junto com você. Amém? Então a gente precisa entender, queridos, que existe um ambiente de crescimento para você. E você não vai nunca mudar aquilo que você aceitou. Porque, sabe, aquilo que você tolera não muda nunca. Ou a indignação chega na tampa ou nada muda. Mesmo com Jesus na sua vida. Amém? Então a gente precisa entender que todas as vezes que Deus quer mudar algo, Ele gera. Você já prestou atenção que Deus não coloca nada novo em vasilhas velhas? Se você está pensando em algo novo, cuide em renovar sua mente. Né? Cuide a pensar no novo. Cuide a ver o novo, a sentir o cheiro do novo. Porque tem coisa nova chegando. Amém? E aí, quando a gente vê Deus, Ele querendo mudar, trazer coisa nova, Jesus mesmo disse, não vai colocar vinho novo em odres velhos, não. Então, Deus sempre gera aquela indignação, como gerou nos discípulos de Eliseu, para dizer assim, esse lugar está pequeno para nós. E está na hora de vocês começarem a pensar nisso, porque essa igreja em breve vai ficar muito pequena para vocês. Aleluia, 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 amém? E aí no verso 2 ele diz assim, não é? 2 Reis capítulo 6, verso 2. Eles disseram assim para Eliseu, vamos pois até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitamos? Você percebe que eles decidiram, eles perceberam que o ambiente está pequeno, mas decidiram fazer algo? Por quê? Não existe aquela história de comodismo, né? Ah, seja o que Deus quiser. Sabe, no tempo de Deus as coisas acontecem. Um dia, quando Deus quiser, eu quero te dizer, Ele já quis. Se você não tem uma fé para mexer seus pés, querido, você não vai a lugar nenhum. Se você não tem uma fé para abrir sua boca e dar um amém, um glória a Deus para a palavra que você recebe, você não vai para lugar nenhum. Deus espera de você uma reação. Querido, pelo amor de Deus, reaja ao que Deus libera para você. Faça alguma coisa com o que Deus tem liberado. E esse povo chegou para Eliseu e disse assim, vamos para um lugar, tem um lugar que tem... Eles apresentaram o problema que era pequeno, mas não estavam aceitando aquele aperto, mas se levantaram para fazer algo, amados. A gente precisa se levantar. Às vezes as pessoas só se levantam para ver problema, mas para cobrar o problema de alguém. E eu costumo dizer isso lá na igreja. Rapaz, olha, aqui na igreja, se você achar um problema, o problema é seu, não foi você que achou? Resolva! Aleluia! Porque tem gente que só quer achar problema e jogar para o pastor. Aí, pastor, amado, não foi você que achou? Ah, porque o banheiro não está limpo. Pegue uma água sanitária, um balde e resolva esse problema. Porque, afinal de contas, isso aqui é a casa de Deus e você é filho e é responsável do mesmo jeito. Aleluia, 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 amém? E aí, simplesmente, queridos, eles se levantaram para fazer algo. E diga aí para seu irmão, não adianta reclamar. Se não está disposto a fazer nada.
Amém? E eles se levantaram para fazer algo, porque limites, eu não sei se você entende isso, mas limite atrapalha potencial. Sabe? Às vezes tem gente que é assim, tem um potencial tão grande dentro dele, mas não consegue ser uma potência. Por quê? Limitado demais, na forma de pensar. Limitado, né, em tudo. E eu vou te dizer, queridos, a gente precisa ter coragem para se movimentar em fé. Amém? E aí ele disse, olha, vamos lá no Jordão pegar essa viga, e eu quero lhe dizer uma coisa, tem um endereço em Ponta Porã que tem o que você precisa. Aí eu vou dizer de novo, tem um endereço que tem o que você precisa para crescer, amém? E aí, de repente, eles disseram no verso 3, disse um, serve-te de ires com os teus servos, ele tornou, eu irei. Então, preste atenção, queridos, como é importante, quando você se movimenta para fazer algo, você está cercado de pessoas mais maduras do que você. Eu não sei se você lembra, mas na Fórmula 1 tem uma lei chamada lei do vácuo, que o carro que está em primeiro colocado, quando o segundo encosta, ele tem um vácuo, isso é comprovado, que puxa o segundo, e chega a um ponto que o segundo passa até o primeiro. E deixa eu te dizer, você precisa andar com pessoas que estão na tua frente, pega o vácuo, vai no vácuo, avança, querido, abre as asas e voa alto. Mas não é conversando com gente medíocre que você vai crescer, não. Com gente que só fala dificuldade, só fala em miséria, só fala em doença. Não, tem gente que tem o que você precisa. Amém? E aí ele chega para Eliseu e diz, você vai com a gente, né? E eu lembro que uma vez, Geazi acordou e viu aquele exército, né, arrodeando ele e Eliseu. E ele disse assim, ai meu Senhor, com tanto homem ao redor deles, não é? E aí Eliseu só fez uma oração para Geazi. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Querido, como é bom ter alguém espiritual perto de você para ver o que você não está vendo. Para pelo menos orar ao Senhor e dizer assim, Pai, abre os olhos do entendimento desse cristão, para ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E quando abriu os olhos do entendimento de Geazi viu que realmente maior, sabe, queridos, a Bíblia diz maior é o que está em nós. Não importa as dificuldades que você esteja vendo aqui, tem uma palavra que mostra para você que maior é o que está em você. Muito mais são os que estão ao seu lado. Amém? E aí a gente vê que Elias chegou, né, naquela casa daquela mulher também. Quando a gente foi, hoje pela manhã, o pastor falou, né? Lá em 1 Reis, no capítulo 17, quando Elias chegou na casa daquela mulher, e ela estava com a visão dela era, o que eu tenho eu vou comer com meu filho e vou morrer. Mas Elias chegou lá e mostrou para ela uma nova perspectiva. E ele disse assim, não, deixa eu lhe dizer uma coisa, da farinha a panela não seca, nem o azeite da botija, nem para você, nem para o seu filho. E disse que realmente, queridos, aquilo aconteceu, porque Deus sempre tem uma palavra de provisão. Amém. Aleluia. Você sabe que existem pessoas que têm uma palavra de provisão para a sua vida? Amém. Quando aquele exército estava vindo sobre lá o rei de Judá, ele disse, procura um homem aí, para que tenha uma palavra para nos dizer o que vai acontecer. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existem pessoas que têm palavra de provisão para você. Amém. E eu quero lhe dizer uma coisa. Existe algo maior e melhor para você desfrutar. Amém? E aí, quando ele chegou lá, simplesmente a proposta de Elias na casa daquela mulher, não era tornar ela mais pobre. Quando ele disse, faça primeiro um pão para mim. Pelo contrário, era desempobrecer aquela mulher. Trazer para ela uma visão celestial de que se realmente ela fosse ser guiada pelo natural, ela ia morrer. Mas se ela ativasse um princípio espiritual, porque, querido, uma coisa, deixa eu te dizer, se você não pegar nada dessa pregação, pegue isso. No fim da tua provisão, não pode deixar de existir a reação. Toda vez que tiver o fim de alguma coisa, tem que ter uma reação sua contra aquilo, para que o curso mude. Então, quando o diabo disser, vai faltar, você diz, então eu vou para a igreja hoje para ofertar. Aleluia.
Você só tem isso para comer, então eu preciso pegar o que eu tenho e dividir com alguém. Porque pode até estar no fim de uma provisão. O que não pode faltar para mim é a ausência da reação. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi o que os discípulos dos profetas fizeram. Esse lugar está pequeno demais para nós. Vamos reagir, vamos fazer alguma coisa. Diga aí para seu irmão, reaja. Diga a ele, faça alguma coisa. Amém? E aí, queridos, a gente precisa entender que o que aconteceu aqui no capítulo 4. No verso 4, aí diz, e foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Verso 5, e sucedeu, presta atenção a isso, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Interessante isso, né? Você sabe que não é porque você decide e toma uma postura ou uma reação de alargar, que você está livre de que circunstâncias aconteçam? Pode acontecer circunstâncias, mas sabe, uma coisa que Deus nunca vai permitir na sua vida é vergonha. No lugar da vergonha, Deus sempre vai te dar dupla honra. Né? Ele sempre vai honrar a sua posição de fé. E aí perguntou o homem de Deus no verso 6, onde foi mesmo que caiu? Mostrou-lhe eu o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Presta atenção. Sabe, muita coisa na antiga aliança era uma simbologia, era uma sombra do que ia acontecer na nova através de Jesus. O que significa, Rosana, essa madeira, esse tronco que foi lançado? Significa exatamente o madeiro, que Cristo ia ser levantado. Mas quando ele fosse levantado, tudo que estava embaixo, ele ia puxar junto com ele. Amado, eu vou te dizer uma coisa, você vai chegar tão longe, tão alto, e o diabo nunca vai saber como foi que você flutuou. Porque eu acredito que esse povo ainda hoje, né, até morrer, ficou pensando como foi que aquele machado flutuou. É porque ali era uma simbologia de que uma cruz ia ser levantada. O madeiro ia ser levantado e tudo que estava embaixo ia ser levantado junto com ele. Deixa eu te dizer, quando Jesus estava naquela cruz, alguns disseram para ele, por que você não se livra dessa cruz, não livra você mesmo e sai daí? E ele, uma vez orando, ele disse, rapaz, se eu quisesse me livrar disso, eu orava e o pai mandava uma miríade de anjos para me tirar daqui. Mas por que ele não saiu dali? Para te elevar. Jesus não desceu daquela cruz para te elevar. E ele disse lá em João, quando eu for elevado, atrairei para mim muitos. Você foi atraído, aquele que foi elevado, e foi elevado também por ele, querido. Por isso que tem um versículo na antiga aliança que diz assim, que Deus pega do monturo, né? Lá em 1 Samuel 2,8, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Deixa eu te dizer uma coisa, para fazer assentar entre os príncipes. Então Deus te pegou do nada e te tornou alguém. Quando Jesus foi para aquela cruz, queridos, ele não foi só te dar o céu, não. Ele não morreu e derramou até a última gota de sangue dele para te dar algo. Ele foi para aquela cruz, como diz Apocalipse, capítulo 1, verso 5. E pelo seu sangue ele foi te tornar alguém. Mas ele te tornou alguém. Quem ele me tornou? Rei e sacerdote. E rei reina e sacerdote presta serviço. É para isso que Cristo morreu por você. Prestar serviço sacerdotal e reinar em vida. Não está com cara de prejuízo, mendigando, né? Reclamando de tudo, né? Que um dia desse eu estava dizendo lá na igreja, tem 3 tias que a igreja precisa conhecer. Já ouviu falar das 3 tias? Te aquieta, te alegra e te anima. Aleluia! 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 Cristo fez uma obra na cruz por você. Não é para você estar conformado, é para você estar desconfiando do ambiente que você está e dizendo, rapaz, tudo que eu tenho hoje é compatível com a palavra que eu tenho recebido. Ou isso aqui está estreito para mim. Vamos fazer alguma coisa, vamos se movimentar, porque a obra que foi feita na cruz foi muito grande para você viver o que você está vivendo. Aleluia. Amém, gente? Amém. Diga aí para seu irmão, não aceite qualquer vidinha. Aleluia. Aleluia.
E lá em João 10:10, Jesus diz isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu também vim. Diga, ele veio também. Para quê? Para quê? E que tipo de vida? Sabe, essa palavra tenham nesse versículo é eixo, que significa segurar na mão, no sentido de utilizar. Jesus veio trazer um estilo de vida para você. E tudo que você precisa é agarrar pela fé. É segurar pela fé. Porque, querido, não se trata só de uma informação, não. Se a informação que você está tendo não está gerando fé, ao ponto de você se posicionar e receber, não adianta nada. Então a gente precisa segurar o que a gente escuta da palavra, sabe? Sair com a cabeça erguida e dizer, rapaz, está escrito, eu creio, Deus falou, está feito. Amém? Amém? E diz também, esse tenham aqui é possessão de mente. Ou seja, você está possesso na sua mente. Queridos, eu vou te dizer, o estilo de vida que Jesus veio trazer para nós não era para passar pela nossa cabeça nenhuma possibilidade de falta. Aleluia. Porque ele não fez uma meia boca lá na cruz não, viu? Ele fez um serviço completo. Está feito. Amém? Quando a Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus Pai, deixa eu te dizer, só se assenta quem terminou o que tinha de fazer. Ele não tem mais nada para fazer não, está feito. E agora você desenvolve fé e recebe. Amém? Amém mesmo? Amém. Então significa tenho, também significa possuir. Então a gente precisa estar possessos na nossa mente, segurar com firmeza. Sabe, queridos, por quê? Porque uma vida saudável, a vida de saúde que Jesus veio trazer, não cabe dentro de uma mentalidade doente. A vida de prosperidade que Jesus veio trazer não cabe dentro de uma mentalidade de escassez. Né? A gente precisa entender que a gente precisa tratar a nossa mente e dilatar mesmo ela, para poder receber esse estilo de vida que Jesus veio trazer para nós. Então fica essa consciência, depois lê esse texto bem direitinho lá na Antiga Aliança. Rapaz, o que eu estou vivendo está compatível com a palavra que eu estou recebendo? Porque, queridos, eu vou te dizer, não depende mais de Deus. Diga, só depende de mim. Amém. Então a gente entende, não é, que o diabo, ele não pode impedir. Queridos, eu sei que ele veio matar. Mas você sabe que se você morrer hoje, Paulo mesmo disse, oxe, lá é incomparavelmente melhor. Se tem uma coisa que o diabo não pode afetar, queridos, é a tua salvação. Se tem uma coisa que o diabo não pode afetar, é você estar para sempre com ele. Mas, né, ele pode afetar com que você viva aqui na terra de todo jeito, sem desfrutar do que Cristo conquistou para você. E acredite, Deus, se tem uma coisa que Deus gosta de trabalhar no seu povo, é fé. Porque Deus gosta de ser crido. Porque Deus não decepciona a fé de filho. Amém? Então a gente precisa entender, né, que Deus, quando eu fico pensando, né, tudo que ele falou, queridos, Deus só falou uma vez, é muito interessante. Olha, quando ele foi fazer as árvores, que ele falou com a terra, produza a terra árvores, ele só falou uma vez e produziu. As aves produzem fruto e que dê o fruto e que cada fruto dê semente conforme a espécie. Ele só falou uma vez. Quando ele foi fazer os peixes, ele só falou uma vez. Quando ele foi fazer as aves, ele só falou uma vez. E você nunca viu um peixe sem saber nadar, nenhuma ave sem saber voar, nenhuma semente sem saber semear, e só ouviu de Deus uma vez e funciona. Por que é que do mesmo jeito que Deus fez tudo, e só falou uma vez e funciona tão bem até hoje? E ele falou quando ele fez o homem, domine sobre a terra, sujeite todas as coisas debaixo dos seus pés, sabe? De que você foi feito rei e foi feito sacerdote. E só o homem que não sabe viver o que Deus falou. Porque todo culto é Deus falando, é Deus falando, é Deus falando, e tem gente na mesma miséria de vida. E com tudo que ele criou, só falou uma vez e funciona. Será que não somos nós que temos que cair em si e pegar a palavra e correr com ela? Amém. Aleluia. Amém.
Aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sim ou não? Sim. Toda promessa da antiga aliança, hoje em Cristo, deixou de ser promessa e passou a ser herança. Já aconteceu. Sim ou não? Sim. Quando é que você tem direito a uma herança? Não é quando o testador morre? A minha pergunta, Jesus morreu ou não? Sim. E ressuscitou só para ver você desfrutando de tudo que Ele conquistou para você. Porque diz que nele, Ele nos fez idôneo a herança que nos cabe, né? Dos santos na luz. Ele te fez idôneo para isso. Agora, você já prestou atenção quando um juiz vai ler um testamento de uma herança? Uma família é convocada e o juiz vai ler o testamento. Você já viu alguma família ali, na hora de ler o testamento, no WhatsApp? No Instagram? Viajando, deslizando, navegando na internet? Não, eles querem ouvir o que é que eles têm direito. Sim ou não? Sim. Por que é que Bíblia é Antigo Testamento e Novo Testamento? Não é para você ouvir o que você tem direito, não? Sim. E por que muitos não estão vivendo? Porque estão aqui pensando, o que é que o menino vai levar para o lanche amanhã mesmo? Né? Eita, e aquela conta, eita, amanhã é dia de pagar a escola do menino, como é que eu vou fazer? Porque vem, mas não escuta o que tem direito. Porque uma família, quando é reunida para um juiz dizer o que eles têm direito, ele sai dali convicto, e quem quiser que queira colocar a mão para ver se eles deixam. Então está na hora da gente ouvir a palavra assim, sabe, como uma autoridade aqui falando para você o testamento, o que você tem direito. Você tem direito à vida abundante. É seu, então você sai daqui de cabeça erguida, sabe, dizendo, eu tenho direito, está pequeno, eu quero mais, tem mais a ser vivido, Deus me fez passar um sucesso, eu vou fazer valer a pena. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Você viu aquela reportagem que passou no Fantástico, de uma baleia, tem um tipo de baleia que só come um tipo de atum? Ele não come qualquer coisa não, só tem um determinado tipo de atum que ela come. Eu digo, rapaz, é muita ousadia. Aí, sabe de uma coisa? Essa baleia morre? Não, querido, passa fome não. Por quê? Porque Deus sustenta ela. Agora, Jesus morreu pela baleia ou por tu? Aí como é que uma baleia é capaz de escolher o que vai comer? E tu levando qualquer tipo de vida, homem, pelo amor de Deus. Aleluia. Você já viu que aquele estudo da NASA que prova por que é que a abelha voa? Porque a NASA simplesmente descobriu que é impossível da abelha voar. Porque as asas dela é muito pequena para o tamanho do corpo. E por que ela voa? Porque Deus fez para voar. Porque o que Deus fez tem que funcionar. Ainda que a NASA não concorde, Deus fez para funcionar. Então deixa eu te dizer, a gente leu aqui, você é feitura de Deus, querido. Ei, você nasceu para dar certo. E o que não está dando, alinha com a palavra que vai dar. Creia, encontra versículo bíblico que garanta o que você quer. Creia e vai dar certo. Amém mesmo? Glória a Deus. O que é que eu preciso fazer? Tirar essas crenças limitantes. Porque se Deus veio para eu ter vida abundante, o que é que está me limitando? Diga, a minha mentalidade. Querido, um dia dessa eu estava vendo uma reportagem. Você sabe que limitação de mentes, crenças limitantes, é tão interessante. Ela se exterioriza de todo jeito. Você já prestou atenção quando uma professora, começa de pequeno, viu? Uma professora pede a uma criança, desenhe uma casa. Se eu fosse pedir a você para desenhar uma casa agora, você já pode imaginar a casa? Um tetozinho, 2 paredes, uma portinha bem pequenininha, um sol causticante por trás. Vegetação nenhuma. O que é aquilo? Já é você mostrando o tipo de mentalidade que você tem. Porque tudo que está na tua mente, você exterioriza. Agora, Jesus não veio para você ter minha casa, minha vida. Aleluia. Porque o que Deus tinha para o homem era o Eden Garden Residence. Condomínio fechado, meu filho. Um rio passando lá, deixando ouro, pedra preciosa e tudo mais. Aleluia. Aleluia. Dilata a tua mente, amém?
E aí um dia desse eu estava pregando e me lembrei da desgraça da música, que eu digo, como se não bastasse o desenho da casinha, ainda tem a música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, porque ela não tinha chão, não tinha parede para armar a rede, nem banheiro tinha, nem pinico. Eu digo, ô casa miserável. E você canta achando lindo, ensinando para teu filho. E você sabe que isso é uma mensagem que vai ficando. Você não tem noção do que o diabo usa essas coisas para ficar enraizado, até que você simplesmente chega e diz, vou comprar minha primeira casinha. Por que não uma casa? É meu aniversário, não repara não, vai ser só um bolinho. Por que não um bolo? Aí se esforça para dar um presente a alguém e chega, fulano, repara não, é só uma lembrancinha. Eu não sei o que crente tem para tudo no diminutivo. Ei, ele te pagou um preço para você ter vida abundante. Para com esse trem. Não, é para mostrar que é humilde. Isso não é humildade, queridos. Humildade é se submeter debaixo da potente mão de Deus. O que é isso, Rosana? É se Deus falou, eu acredito e pronto. Ainda que a minha mente não consiga alcançar, mas eu tenho um Espírito que testifica a verdade da palavra. Amém? Amém mesmo, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Para a gente não estar acomodado no nível de vida que a gente está e vai empurrando com a barriga e achando que é Deus que tem que fazer alguma coisa, onde é você que tem que se posicionar. Na palavra, na oração, na confissão, nas ofertas. Obrigada, meu irmão, pelo seu amém. Amém, queridos? Então, a gente precisa entender, amados, como a palavra de Deus é poderosa. Ou você não crê que a palavra de Deus foi inspirada por Deus? Foi ou não foi? Se a palavra de Deus foi inspirada por Deus, Ele não vela sobre a sua palavra para cumprir, sim ou não? Sabe, tem um versículo na Bíblia que diz, lá em Salmos, que nenhum dos seus ossos serão quebrados. Era uma profecia a respeito de Jesus. E é muito interessante que quando Jesus morreu naquela cruz e foi crucificado, mesmo depois de morto, você sabe que os soldados romanos vieram com cacetete para quebrar os ossos? Entende? E aí quebrou os ossos de um soldado, pulou Jesus e quebrou do outro, mas não quebrou de Jesus. Por quê? Porque tinha uma palavra. E mesmo Jesus morto, sem poder reagir, a palavra sustentou. Deixa eu te dizer, até quando você não pode reagir, a palavra te sustenta. A palavra te sustenta. Aleluia. E às vezes acontece uma coisa com um, aí o diabo já vai dizendo, você é o próximo, vai não. Ei, deixa eu te dizer, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Sabe de uma coisa, querido, fica com a palavra. Aleluia, não deixa as mentiras do diabo te enredar ao ponto de você acreditar, mas está ruim para todo mundo. Você não é todo mundo, você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Digo o que acontece com todo mundo. Não vai acontecer comigo não. Aleluia. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Não, querido, não é o povo que determina. Você lembra que Faraó disse, mata os meninos tudinho. Disse ou não disse? Menino morre, menina vive. Foi Faraó que disse. Aí Deus disse, então deixa eu lhe dizer, não é você que determina. Sou eu que determino. E menino vive e não vai viver longe de você não, correndo de você. Vai viver dentro da sua casa. E você vai pagar escola para ele. Você vai pagar roupa para ele. Você vai pagar comida para ele. Ainda vai brincar de carrinho feito um vovô babão. Aleluia. Porque não é Faraó que decide, é Deus quem decide. E deixa eu te dizer, as coisas na tua vida é Deus quem decide. Né? Uma vez a gente vê o Jezabel dizendo para Elias, né? Ei, eu vou matar você. Você vai ver se amanhã por essas horas você não está morto. Jezabel dizendo com Elias, ó. Aí deu 24 horas, deu 48 horas, deu 72 horas. Elias vivinho da Silva e só para contrariar, porque Deus gosta de contrariar, arrebatou ele vivo. Vai dizer, agora mata que eu quero ver. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, gente. Então deixa eu te dizer uma coisa. A história sempre vai ter dois lados. O que estão dizendo e o que Deus disse. Você vai ficar com o quê? Meu Deus do céu.
né? Então a gente precisa entender, queridos, que a gente só precisa entender isso. Tem uma palavra ao meu respeito. Tem uma palavra ao meu respeito. E vai se cumprir. Porque eu vou reagir a ela. Amém? Vamos para 2 Coríntios 9, estou já terminando. Verso 8, já começa assim, 2 Coríntios 9, 8. Ele diz assim, Deus pode. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode. Eu vou te dizer de novo, Deus pode. Deus pode. O que é que Ele pode, Rosana? Fazer-vos abundar. Uau! Ele, queridos, Ele pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que você tenha sempre, não é só no dia que recebe o salário, não é só em dezembro porque tem 13º, é sempre. Amém. Em que? Tudo. Tudo que é tudo, o que é tudo? Tudo. Tenha sempre em tudo. O quê? Ampla suficiência para que você possa superabundar em toda boa obra. Diga comigo, Deus pode. Deus pode. Diga de novo, Deus pode. Deus pode. Só que esse versículo está falando que Ele pode, porque tem um versículo acima dizendo assim, Ele ama quem dá com alegria. Então, quando você dá com alegria, aí Ele pode. Aleluia. Aleluia. E quando eu não dou, aí Ele não pode. Mas quando eu dou com alegria, diga, aí Ele pode. Aí veja o verso 11. Enriquecendo-vos em tudo. Uau. Enriquecendo-vos em quê? Em quê, gente? Meu Deus, é Deus ou não é que faz isso? Não é o diabo não, viu, queridos? Se tem uma coisa que o diabo não faz, é enriquecer ninguém. Licitamente. Que eu estou falando aqui de uma vida em abundância lícita, dentro dos princípios da Bíblia de cabeça erguida. Aleluia, reconhecendo Deus em todas as coisas. Amém? Aí ele diz assim, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Rosana, para que Deus me quer mesmo com essa vida tão abundante, tão larga, tão, né, como é que eu posso dizer, cheia de coisa? Para você ser generoso, querido. É para isso que Ele lhe quer rico. Diga, para eu ser generoso. Não é para ser mão de vaca, não. É para ser generoso. Aleluia. Para toda generosidade, a qual a generosidade faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, quando você é generoso, para a pessoa que você é generoso, aquela pessoa tributa graças a Deus. E nós estamos aqui para tributar isso, amados. Deixa eu te dizer, quando você, a partir de hoje, quando você for dar uma casa própria para alguém, aleluia, que não está podendo pagar aluguel, na hora que aquele irmão pega aquela chave da casa, ele não diz assim, graças a Rosana, graças ao pastor Ladônio, ele diz, graças a Deus. Porque a tua generosidade tributa graças a Deus. E para isso que nós estamos vivos aqui na terra, para tributar graças a Deus. Eu vivo e você para tributar graças a Deus. Sabe, você dá um transporte para um pai de família que não tem como vir para a igreja com a família, e você dá um carro para ele, e ele chega para você e diz, graças a Deus. Diga, eu estou vivo para tributar graças a Deus. Aleluia. Vamos tributar graças a Deus, amado, nessa terra. Amém? Por isso que Deus nos quer mesmo cada vez mais ricos, cada vez mais inteiros, completos, né? Exercendo esse trabalho sacerdotal dentro da igreja, amando uns aos outros, mas estendendo a mão para ser generoso e tributando graças a Deus. Eu estava lendo um livro de Charles Bowles, ele diz assim, chaves bíblicas para... chaves para a economia do reino, do céu. Ele diz, rapaz, chegou a hora da igreja devolver a glória que é de Deus. Foi roubada, queridos. O diabo roubou do homem a glória que é de Deus. E está na hora da gente, de novo, como igreja, transferir a glória. E nesse livro, eu vou te dizer, leia esse livro. Porque ele fala, né, que ele teve uma visitação, eu vou encerrando com isso, que o meu tempo está acabando. Ele teve uma visitação celestial de um anjo que foi visitar ele e tomou ele, né, para ir
para uma visitação no céu, para ver algumas coisas. E ele disse que esse anjo se apresentou para ele como ministro da economia. Você sabe que anjos são espíritos ministradores? Amém. Que foram criados por Deus para te servir? Amém. O irmão Rega fala muito isso, né? Que a gente usa de autoridade com o diabo e pede ao Senhor para enviar os anjos para ir buscar aquilo que é nosso. Tem anjos para trabalhar por você nessa cidade. Amém, queridos? E aí, ele disse que entrou, o primeiro lugar, tinha galpões no céu, galpões, numa região celestial. Sabe aqueles galpões imensos, imensos, imensos? E o primeiro galpão que ele entrou, tinha assim escrito, né, milagres criativos, que estava cheio de órgãos humanos. Órgãos, ele disse que viu olho, viu perna, coração, pulmão, tudo que tem num corpo humano, tinha órgão lá, disponível. E aí ele disse que tinha uma coisa que chamou a atenção dele. Tinha uma perna de uma mulher pendurada com uma etiqueta, com o nome da mulher. E ele perguntou para o anjo, o que isso significa? Ele disse, tem uma mulher lá na terra que vai precisar de uma perna. E já está aí com o nome dela, é só ela pegar pela fé. Aleluia, aleluia. Alguém crê aqui em visitação celestial? E ele disse que quando saiu dali, queridos, ele disse que entrou, né, em vários ambientes. Mas teve um ambiente que ele achou interessante, que era uma nuvem, que tinha uma nuvem muito grande. E o anjo disse, entre aí nessa nuvem. E na hora que ele entrou dessa nuvem, ele viu tudo que uma pessoa pode precisar aqui na terra. De casa, de tudo, todas as necessidades humanas, estava lá. E ele disse que nessa hora procurou aquele anjo que estava acompanhando ele para todo lugar e não, ele não estava mais lá. Foi o único lugar que esse anjo não estava. E ele disse que quando contemplou tudo aquilo, saiu daquela nuvem, o anjo estava lá fora esperando por ele. Aí ele perguntou para o anjo, por que você não entrou lá comigo? Ele disse, porque o nome dessa nuvem se chama fé. E nós anjos não temos acesso. É só para vocês. Aleluia. Aleluia. Querido, existe um ambiente que você pode pegar tudo que você precisa. Jesus conquistou essa posição para você. Esse direito para você. Amém? Então eu quero que você saia hoje de noite aqui, meditando mesmo, pensando, rapaz, o que eu estou vivendo está compatível com o que eu estou ouvindo? Se não, faz como aqueles discípulos de Eliseu. Ei, Eliseu, o lugar está estreito aqui para nós. Chega para o pastor, o lugar aqui está estreito, porque o negócio vai acontecer. Ei, vai pegar o negócio aqui. Aleluia, vamos começar a procurar viga aí para aumentar, porque eu estou dentro desse negócio, né? Não importa não o que Deus quer fazer aqui em Ponta Porã, eu estou dentro. Aleluia, aleluia. Amém, amado? Então tem algo para ser acessado pela fé. Tem algo para ser acessado para você. Tem algo disponível para você. E a gente precisa, queridos, simplesmente sair desse comodismo e começar a viver o que Cristo conquistou para nós. Porque tem muita coisa que já está falada e você só precisa receber pela fé. Diga comigo, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Mas pela fé você tem tudo que você precisa. Amém? Vocês recebem essa palavra?